Ok, excelente manhã, tarde ou noite para você que está assistindo essa gravação. Essa é a 40ª aula do Caminho do Aspirante Espiritual, que são aulas que a gente traz como um pouco de conhecimento na questão do desenvolvimento da espiritualidade, para a gente ir sublimando a personalidade para que a alma possa se expressar. Então, são alguns conhecimentos para que a gente possa, no dia a dia, colocar isso em prática, para que a gente possa ser um ser melhor, né, como pessoas aqui na Terra, e que a gente possa, com o nosso propósito, com toda essa energia que nós vibramos, que a gente possa também ajudar os mais próximos e a própria humanidade. Então, a aula de hoje, ela é uma aula muito interessante, ela é uma aula complementar de de 2 aulas que já aconteceram, que a gente comentou muito, trouxe um pouco de informação sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles têm uma história por trás, né? Eles, na verdade, foi, assim, bem rapidamente, não vou entrar na história, mas eles foram criados, na verdade, assim, essa listagem dos 7 pecados capitais, que eram 8, eles foram criados, na verdade, como como se para os padres, tá? Para eles terem um direcionamento na conduta deles, prestarem atenção nas condutas, e que aqueles pontos eram considerados pecados capitais. E depois, né, o Papa Gregório transformou isso como se fosse não é tradução, ele fez uma correlação para a própria humanidade, para que todo mundo siga dentro de determinadas leis, né, terrenas, seguindo a moral, a ética, né, visando o comportamental do ser humano. Então, aqui na 40ª aula, a gente está fazendo um paralelo com as essências dos florais de Saint-Germain, porque a gente, nas outras aulas, e aqui tem um dos slides, que a gente traz as essências florais, pensando no desenvolvimento das virtudes humanas, tá? As virtudes humanas, mas no nível da personalidade. Mas aqui na 40ª aula, a busca de qual essência floral ela pode trazer com profundidade a questão no nível da alma, tá? Então, nível da personalidade e nível da alma, porque nós, como seres humanos, todos nós passamos por um processo de evolução, de escalada da evolução da consciência. Estamos todos nesta busca, aonde a gente busca sair do caos social para uma harmonia, uma paz. Então, existe um processo que a gente tem que prestar atenção nas nossas ações, no nosso sentir, no nosso pensar, e até no desenvolvimento da espiritualidade, que é a expressão da alma, na pureza, assim, puramente essa expressão aqui na Terra. Então, vamos começar compartilhando o PowerPoint. Mike está aqui causando, meu gatinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. O caminho do aspirante espiritual, aula 40. Então, como nós conversamos já nas outras aulas, o intuito do caminho do aspirante espiritual é justamente sermos a nossa melhor versão, né? Nesse processo, na vida, eu sei que cada um passa, às vezes, por grandes e enormes desafios, mas esses desafios, eles são bem importantes para a gente também rever nossos sistemas de crença. Então, sempre que há algo muito difícil, ou muito triste, muito angustiante acontecer na sua vida, veja, pegue aquilo como um feedback da própria vida e tente perceber o que de bom isso pode estar te trazendo, né? Porque normalmente esses chacoalhões, eles trazem uma necessidade interna nossa de revisão, da gente ter que mudar o rumo.
Então, às vezes, a gente tem algo que nos norteia, que não está alinhado, de fato, com a nossa expressão de alma, nosso propósito. Então, a gente precisa fazer uma revisão. Então, é interessante a gente ter essa atenção. E as essências florais, elas vêm nos auxiliar nesse processo de mudanças de direcionamentos, de revisão de norteamento. Então, é o transformar desses nossos conteúdos internos. Então, por ressonância, as essências florais vão nos ajudando nesse processo de realinhamentos, de transmutação, de sublimação. Nós vamos ajustando eletromagneticamente a nossa própria consciência com as essências florais. E quer queira, quer não, a própria consciência, ela se relaciona com a dimensão material pelo corpo físico. Não tem como, é por isso que às vezes aparecem algumas doenças no físico. Isso requer uma atenção, uma parada nossa e uma revisão de direcionamento na vida, né? Então, os 7 pecados capitais, eles nos trazem uma atenção de revisão de conduta, de moral, de ética. Então, quais são os 7 pecados capitais? A soberba, que é aquela pessoa que se acha que está acima dos outros. Então, ela por cima, ela acha que todas as outras pessoas estão assim, são menos. Ela não consegue perceber que cada pessoa tem o seu propósito, a sua função aqui na Terra. Então, ela sai de uma maneira na vida querendo, né? E às vezes, internamente, pode ser que seja uma pessoa que ela se sente menos. Então, ela precisa acabar com os outros, porque ela tem essa insegurança interna. Então, todas essas questões, todos esses pontos, né, comportamentais, sentimentos, eles podem vir com uma força muito grande no ser humano, às vezes 1, 2, 3, tá? Ou vários. Então, e são pontos que a gente tem que ter uma revisão de conduta moral e ética, né? Como seres humanos, para a gente poder viver em sociedade e ter paz, felicidade. Então, por exemplo, a própria avareza é um excesso de foco no material, no valor em relação a tudo que é material, e ao mesmo tempo é um egoísmo muito forte, porque não importam os outros, eu só penso em mim. Né? Então, eu não tenho uma percepção do todo. Né? A própria inveja, eu quero gozar da vida com aquilo que o outro tem, ou se projeta querendo ter tudo aquilo que o outro tem e sente muito desgosto quando o outro conquista alguma coisa que você queria, né? Então, é um sentimento interno, assim, de muita infelicidade. Mas por quê? Porque o outro conquistou. Então, isso traz desgosto para mim. É muito sério. Então, são energias muito densas, negativas, que ficam dentro da pessoa, né? É algo muito desarmônico, né? A própria ira, por que uma pessoa fica irado? Porque ela quer se impor, porque ela quer que aquilo aconteça de uma maneira específica que ela está determinando e não se importa com os outros. Só que a ira também tem aí uma energia da raiva, né? Do ódio muito forte e acaba desestabilizando a tudo e a todos que estão à volta. Então, é algo bem difícil, por exemplo, você trabalhar com alguém no dia a dia que seja uma pessoa irada, né? A gente fala irada. Ou ter uma pessoa no núcleo familiar que ela tem uma tendência à ira. Então, tudo se desestabiliza tudo. É muito sério mesmo. A própria luxúria. A luxúria já é um ponto mais difícil, porque lá atrás, nos 7 pecados capitais, ela surgiu como fornicação. Então, os padres, né, eles não podiam fornicar. Então, aconteceu essa revisão quando veio isso para a população. Então, eles trouxeram isso como luxúria. A luxúria em si, então, a gente tem que pensar em todos os prazeres. O excesso de prazer não é ruim a gente sentir prazer. O problema é
que só o que te dá prazer ser o que te move, tá? Isso, então, a gente pode pensar mais na questão da luxúria. A gula, né, o excesso da alimentação, distúrbios alimentares, então é importante a gente ter um contraponto. Então, ter moderação na própria alimentação. A gente já vai ver no próximo slide quais são as 7 virtudes humanas, pensando então no equilíbrio disso que a gente está comentando aqui. Porque os florais que estão sendo apresentados aqui são florais para equilíbrio da personalidade. É interessante a gente trazer também os florais para o nível da alma, para esse despertar, para que a alma possa se manifestar, né? Senão somente a personalidade fica nesse nível de manifestação aqui na Terra. E a preguiça, então, quando a gente fala de preguiça, eu lembro muito da normose também do crema, que é aquilo que você fica estagnado, fica parado, mas não é só isso, né? A preguiça aqui, ela vem muito forte porque você não vai para ação. Nós somos, quando a gente fala eu sou, nós somos Deus em ação. Então, é um desperdício dessa força divina que todos nós temos, né? Se você não coloca isso em movimento. Só que lá nessa listagem vocês estão vendo que aqui tem o 8º, que é a tristeza. Eles consideravam lá atrás, na primeira lista original, como pecado capital. Aqui a tristeza está sendo citada, mas na verdade ela não entrou como, depois na revisão dessa lista pelo Papa Gregório, como 7 pecados capitais, tá? Só que a gente for ver, a tristeza, ela é um sentimento, como a inveja também, a ira, mas a tristeza, às vezes, é algo que a gente sente inerente de qualquer coisa, né? Algo que vem como onda. Então, eu não sei exatamente por que a tristeza foi tirada, né? Então, talvez só pelo fato de ser uma emoção, um sentimento, não sei. Mas ela não faz parte hoje em dia da lista dos 7 pecados capitais. E aí, quando a gente criou essa composição, essa lista com as essências florais, a gente também selecionou, além de destacar cada ponto de cada pecado capital, a gente também selecionou a base da composição, que são 2 essências florais, que ajudam muito nesse processo, junto com as essências florais, né? Então, por exemplo, para a soberba, a gente tem que entrar com amídalos, lótus azul, verbena e helicônia, as 4 essências florais. Então, tem uma base para ajudar tanto a personalidade como a alma na sublimação dessa força que vibra dentro da pessoa, que são impulsos. O impulso da personalidade ele é muito forte, então precisa de uma frequência para ajudar a pessoa a transmutar e mudar esse padrão, né? Então, só para vocês entenderem por que o amídalos e o lótus azul estão nesta composição, tá? Então, o amídalo, se a gente for pensar ele no nível da personalidade, ele vem para trabalhar esse nível, elevação do nível da consciência, mas para quem está muito preso nesse mundo da ilusão, onde esses prazeres, né, onde a minha personalidade fica mais feliz, né, fica mais voltada somente a esses desejos, prazeres. Então, com amídalos, ele ajuda a sair deste ponto que a personalidade fica presa ao mundo da ilusão. Mas ela tem também, o próprio amídalos, esse ponto de atuação no nível da alma, né? Com amor, sabedoria e equilíbrio, vai moldando a sua vida e de outras pessoas. As pessoas que estão também à nossa volta, né? Equilibra a diferença que existe em várias situações, seja ela espiritual, mental e material. Leva à aceitação das individualidades, não colocando empecilhos para a convivência. Então, olha só que importante, trazendo uma equalização
em todos esses níveis, espiritual, mental e material, para que eu possa também aceitar e perceber as individualidades à minha volta. E controlar esse excesso de querer. Eu acredito que o Amígdalos, ele vem trabalhar a fundo nesse nível, né, do excesso de desejo. É o querer excessivo, né? Não importa o que, não importam valores, né? Então, é importante essa revisão. A Amígdalos ajuda nesse processo. E o Lótus Azul, na personalidade, ele vem apontar o caminho para as grandes transformações internas, né? E traz também uma força muito grande que conquistar e acreditar, ele traz fé, mas ele aparece nessa base da composição, por quê? Porque ele também trabalha um nível de alma, no nível da alma, de uma maneira assim muito importante. Essa essência floral, apesar do livro, né, a primeira edição ser lançada, né, eu estou trazendo essas informações do nível da personalidade, nível da alma, do livro Os 12 Raios, da minha mãe, da Neide Margonari. Esse livro foi escrito em 1999, ele já passou por várias edições. Então, a Lótus Azul, ela foi sintonizada neste século, não no século passado, tá? Não nesta década, mas na década passada. Então, ele foi sintonizado em 2010. Então, eu vou ler vocês pensando mais ou menos nessa década passada, tá? O nível da alma, o que ele traz? Neste momento de profunda mudança, então é o início de um novo século, tá? Nós estamos num novo século, novo milênio, né, gente? Não é só século, é milênio. Aliás, o livro 1999 é do milênio passado, a gente está em outro milênio agora. Então, vamos lá. Neste momento de profunda mudança, reencontro e intensa conscientização, vem o floral Lótus Azul com irradiação poderosa do raio azul. Tá? Para quem não sabe, o primeiro raio azul é um raio de força, poder, determinação, proteção, né? Então, com a irradiação poderosa do raio azul, do dourado solar e opalino, ele vem liberar o poder de perfeição que está dentro de cada um e que a obstrução à luz simplesmente dissolve e desapareça. Então, se a gente tiver qualquer empecilho para que a luz flua dentro da gente, o Lótus Azul vai trazer essa limpeza. Então, ele traz uma limpeza profunda de experiências desarmônicas e limitantes, né? Então, ilimitadoras. Ele é muito forte, esta essência floral, e uma lótus, né? Na Índia, no hinduísmo, a lótus tem uma simbologia muito grande, que da lama, né? Daquela escuridão, a gente acende para a luz, e é exatamente isso que a lótus faz. Então, é importante a gente ter essas duas forças, personalidade do Amígdalos, alma do Lótus Azul, dando esse suporte para as essências florais citadas nesta tabela da personalidade, nível da personalidade. Agora, a gente vai fazer essa revisão, que essências florais, elas vêm dar mais suporte ainda, facilitando que essa força, os impulsos da nossa alma possam dar suporte à nossa personalidade, né? Para que não seja só a personalidade se manifestando, mas que exista um alinhamento entre personalidade e alma. Então, vamos lá. Esqueci desse slide, que é o paralelo, tá? Esse é o paralelo dos 7 pecados capitais e as 7 virtudes humanas. Então, qual que é essa diferença? Que nos 7 pecados capitais existe uma percepção muito egoísta, é muito ego se manifestando, o que eu quero, não enxergo os outros, né? Tem muito apego por trás, ele é muito, esses impulsos, eles são muito moldados pela nossa vontade, a vontade interna, impulsos de personalidade, né? O ego muito forte, uma atenção do que está fora, eu não me percebo dentro, é sempre o que está fora, eu estou olhando o que está fora, né? Então, e é uma força de separação. E quando a gente vai falar em virtudes humanas, nós estamos falando algo
que é impessoal, é ampla, para a humanidade e para promover a unidade. Então, eu tenho que ter uma atenção interna, eu sou o que sou, uma atenção para dentro, para que eu possa, então, ter esse desenvolvimento da expressão da alma também. Então, por exemplo, a soberba, qual é a virtude que eu preciso desenvolver? A humildade. Na avareza, que é aquela pessoa, né, que segura tudo, que é tudo para si mesmo, o altruísmo, ter a percepção do outro. Na inveja, uma aceitação, né? Eu vou olhar o outro e vou aceitar, ele está no caminho dele, eu tenho o meu caminho, né? Então, eu posso até olhar o outro, mas eu não preciso sentir um desgosto, eu preciso ficar feliz que ele conquistou e eu estou no meu caminho das conquistas, né? Ira e empatia, então a ira é muito aquilo de eu querer me colocar, me sobrepor. Se as coisas não acontecem do jeito que eu quero, né? Eu, saio irada com tudo que está em volta. Então, empatia, o que que é? Você perceber que cada um tem o seu papel, o seu processo. Então, eu vou ser empático, eu vou enxergar o outro também. Não é só o que eu quero, mas eu também enxergo o outro, que ele tem desejos, que ele tem uma vibração, e assim ele vai seguir, né? A luxúria, eu trouxe a pureza para que a gente possa ter o prazer, mas dentro do ser puro, da nossa pureza, porque a alma, para se manifestar aqui na Terra através das nossas ações, sentimentos, pensamentos, a gente precisa estar dentro de uma vibração de pureza também, tá? A gula, a gente precisa de moderação, para poder também, até a parte física, ela precisa ter uma certa frequência vibratória, de pureza também, para que a alma possa se manifestar. Então, por isso que esse caminhar de desenvolvimento de consciência para que a alma possa se desenvolver é um processo, não é de uma hora para outra. A gente tem que fazer revisões de hábitos, né? Vícios, na verdade, maus hábitos e vícios. E a própria preguiça, a gente precisa se colocar em movimento, porque nós somos Deus em ação aqui na Terra, nossa parte divina. Então, eu sou em movimento, né? Então, vamos lá. Tem um carente hoje aqui comigo, né, Mike? Olha, gente, eu acho que ele está muito carente, a cabecinha dele. Vamos lá, vamos ver as essências florais. Então, vamos lá. Se a gente for trazer as qualidades do ser humilde, quando a gente pensa na soberba, né? É uma pessoa que ela, de certa forma, ela é modesta, ela sabe as limitações dela, e ela não é vaidosa, ela sabe as qualidades, as potencialidades, mas ela não tem necessidade de se sentir acima dos outros para ser o que ela é, porque tem pessoas que têm uma necessidade de diminuir os outros, né? Então, além das essências para a personalidade, é a essência floral canela que vem trazer esta força. Deixa eu pegar aqui o livro, Mike, descer um pouquinho aqui. Porque eu gostaria, o livro é esse, tá, gente? Os 12 raios, os florais de Saint-Germain e os 12 raios divinos de Neide Margonat. Então, eu gostaria só de ler o Canela na sua totalidade, no nível da alma. Mas por que o Canela está sendo citado? Porque a fraternidade, quando a gente cita a fraternidade, a gente está falando de seres de luz que estão ajudando a humanidade na evolução da consciência, tá? A fraternidade necessita, para a resolução dos problemas na Terra, de seres prósperos que podem receber e doar. Então, por mais que você tenha recebido conhecimento, oportunidades, isso não quer dizer que você está acima dos outros. Então, você tem que ter essa percepção, discernimento, que você é uma pessoa abençoada, mas que você também pode levar essa bênção para as pessoas que estão à sua volta. Você não tem que reduzir os outros, né? Nós estamos aqui como humanidade. Então, vamos lá. Canela, né?
pela atuação dos raios primeiro, quinto e décimo, é uma essência que mostra ser absolutamente imperioso que se aprenda a dominar as emoções, os temores e as aflições que se imagina, e receber a proteção do poder interior, a fim de que o ser esteja são e salvo, a despeito do que possa vir a acontecer, sabendo que o anjo da paz se manifesta quando se acredita no poder da união e da luz. Então, essa essência floral, ela vem facilitar para que o ser positivo, corajoso, com fé e acreditando, prepare a sua mente para o que possa, em grau maior, controlar o seu futuro pessoal. Então, eu não preciso me sentir menos, assim, com soberba, lidar com os outros, né? Então, eu vou com o meu poder interior conseguir tudo o que eu quero. Reconhecer as minhas virtudes. E se eu não tenho virtudes e eu ajo com soberba com os outros, se eu não percebo as minhas virtudes e as minhas capacidades, eu vou lidar com isso. Canela também ajuda a lidar com isso, tá? Então, com autoconfiança, poder fazer desaparecer os obstáculos e permitir que uma forma pensamento de Deus ouro se manifeste, porque ele traz o ouro como incentivo à prosperidade, unificando todos os seres, né? Então, assim, tem muito mais aqui do Canela, mas é exatamente isso. Eu não preciso, na verdade, eu preciso trabalhar esse querer demais, mas conseguir perceber que eu posso, né, com unidade com os outros, estar em ação, controlar os meus ímpetos de achar que eu sou melhor, que eu faço melhor, que sozinho eu faço melhor. Então, trabalhar também essa vaidade, que existe uma beleza interior também, que o próprio Licônia traz alguns ensinamentos quanto a isso, mas o Canela é exatamente de ser humilde e perceber que nós estamos aqui como unidade, né? Então, vamos lá. A avareza e altruísmo, né? O que é o altruísmo? É o amor desinteressado ao próximo. Então, a pessoa que é muito avarenta é um excesso de valor nas questões materiais e não interessa o que está acontecendo com o outro, eu não vou ajudar, eu não estou aqui pela unidade, eu só penso em mim. Extremamente egoísta, né? A essência Eriantum, que está aqui na fórmula floral, ela trabalha muito forte, profundamente o egoísmo, tá? Mas, para a gente trazer essa manifestação da alma, essa força para que a alma deixe também a personalidade sublimar, a essência floral rosa, ela é maravilhosa, ó. Despertar o amor incondicional em nosso coração, que é manipulado pelo ego. A percepção nos chega através do chakra cardíaco, mostrando sempre que chegamos a todos e a tudo com o coração aberto, receptivo, servindo como um canal de perfeição. É interessante que no preparo dessa aula, na escolha de uma essência floral para o nível da alma, gente, eu demorei muito tempo. Eu pegava cada uma dessas virtudes, qual é a essência no nível da alma. Então, o que acontece? Quem é terapeuta floral, essas são essências florais, composições florais que a gente pode trabalhar ainda a implementação dela, dependendo de uma pessoa que você queira trabalhar um ponto, né? Então, se você quer aprimorar essa composição, você pode agregar quantas essências florais você quiser, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma qualidade, às vezes um ponto obscuro que nós como terapeutas estamos enxergando que precisa ser trabalhado. Então, são só indicações base, digamos assim, tá? Inveja e aceitação. Primeiro que eu demorei muito para chegar em qual seria essa virtude oposta, né? Que precisa se desenvolver quando a gente tem uma pessoa que tem muita inveja. A aceitação, como que eu cheguei nessa aceitação? Justamente de eu poder. Essa aceitação
é você poder olhar o outro com a sua perfeição, a sua beleza, as suas forças, as suas possibilidades, mas sem, assim, olhando e admirando. E muitas vezes tomando como modelo de vida, modelo de possibilidades, né? Mas não sentindo, né? Porque a inveja, às vezes as pessoas sentem desgosto em ver o outro prosperando, não consegue ficar feliz pela prosperidade do outro. Então, é muito forte isso. A essência chapéu de sol é específica para a inveja, tá? Mas que essência no nível da alma vem ajudar esse despertar dessa percepção ampliada, né? Então, é o hiperroxo, tá? Ele vem nutrir toda forma de manifestação que traz ascensão, poder e visão, para se ver além do que é. E traz a esperança de sonhos realizados. Tudo que a pessoa acha importante é. E ela vem trabalhar o eu, o fortalecimento do eu interno. O que eu sou? Para a pessoa que não se localiza. Na verdade, então, o hiperroxo como nível de alma, ele vem trazer um norte para tudo que aquilo que é importante para mim, eu também poder conquistar. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu não preciso invejar o outro, né? Então, eu vou conseguir, dentro das minhas potencialidades, me localizar, deixar essa manifestação acontecer para que eu tenha essa esperança que eu vou realizar os meus sonhos. Eu não preciso invejar o outro. Eu vou, né? O meu eu, ele vai, né? Se manifestar aqui na Terra. Então, isso é uma conexão com a sua, assim, com o seu eu inteiro, na sua potencialidade. Eu gosto muito, tem uma dupla que eu utilizo muito, que eu falo muito nos cursos, que é o hiperroxo com a Arnica Silvestre, que é justamente para a manifestação do eu. O eu se manifestar aqui. Então, que eu não preciso, né, invejar o outro, sentir ressentimento pela prosperidade ou pelas conquistas do outro. Eu vou conseguir ser o que eu sou e o que eu vim a ser, né? Então, o hiperroxo, ele traz essa percepção. Então, que eu possa também ter uma visão, uma percepção ampliada, né, do que está acontecendo. Então, eu acho muito interessante. Ira e empatia. Então, a ira e empatia. O que é empatia, na verdade? Aqui eu trouxe só um significado mais do próprio dicionário, dicionário virtual que tem no Google, mas a empatia é a gente conseguir perceber o outro, que ele de fato é, ser empático. Então, na verdade, ser empático é me colocar no local do outro. Então, se eu sou irado, gente, imagina o que é você se sentir, se perceber nesse outro lado, recebendo toda essa ira das suas ações diariamente, né? Então, ser empático é se colocar no lugar do outro, ter esta percepção e, através dessa percepção, eu ir mudando as minhas ações. E uma das essências que eu sinto que no nível da alma ela traz isso, né? Ela na empatia é vontade de ser melhor. Eu preciso vencer os obstáculos, mas eu também preciso ser sereno, ter o controle sobre as minhas emoções e sobre os sentimentos negativos. Então, o Melissa, ele traz isso. Ele não traz essa virtude da empatia especificamente, tá? Então, mas ele traz uma vontade de ser melhor. Para quê? Para eu ter esse controle interno das minhas emoções. Porque a partir do momento que você consegue ser sereno, você consegue começar a enxergar o outro, ser empático, né? Ter essa percepção ampliada. Vamos lá, luxúria, né? Quando eu trouxe a questão da pureza, o que é a pureza em si? É uma condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, que não tem mistura, que não tem impurezas. Então,
A essência floral que vem trabalhar isso com força no nível da alma e que trabalha a própria pureza é a essência floral. Flor branca, perceber tudo que não é essencial, que tem que ser extirpado. Então, é algo assim que, se não faz parte do meu ser como pureza, se é algo que está atrapalhando esse meu caminhar, ele precisa sair, né? Então, a luxúria em si é um cuidado com o excesso dos prazeres, né? Então, assim, como Deus em ação aqui na Terra, o prazer ele é interessante, mas ele é muito sedutor. O prazer ele pode depois virar um vício, né? Se a gente não tem um controle. Então, prestar atenção que tudo que me tira do meu norte, como alma, como essência, como propósito, ele é interessante a gente eliminar, tá? Então, a flor branca, ela traz essa percepção específica, tá bom? Então, vamos lá. A gula, preciso de moderação. Essa também foi um desafio a gente chegar numa decisão de uma essência floral. Mas o que é moderação? É a virtude de permanecer na exata medida, com medimento, que eu falo que é o caminho do meio, para tudo, né? Para tudo, caminho do meio, não é nem mais nem menos, nem muito exagerado ou pouco, o caminho do meio. E a essência floral é a ameixa, tá? Ela vem estimular as frequências mais elevadas da força do pensamento a serem projetadas em esforços criativos, não permissíveis a nenhuma manipulação, ou seja, que não esteja manipulado pelo ego, tá? Então, mantendo também o físico saudável para o plano de trabalho espiritual maior em perfeita sintonia com a luz. Então, para a gente ter o nosso físico também sublimado, uma frequência vibracional apta a receber toda essa luz, essa força superior de luz de Deus, né? Todas essas energias que nos trazem discernimento, que nos trazem inspiração para o nosso dia a dia, o ameixa vem trabalhar nessa frequência vibratória do físico para a própria manifestação da alma. Bem interessante, gostei bastante dessa correlação, tá? E preguiça, movimento, né? Movimento que é ato ou efeito de mover-se. Aqui na Terra, como seres, né? O movimento ele é muito importante, é a própria expressão do eu interno. Então, através do movimento, das ações, e quando a gente fala em movimento, são as conquistas, em geral esse movimento, tá? Ele revela muito da gente também, né? E uma das forças que ajudam esse processo do movimento em si é o primeiro raio azul, força, poder, determinação, a fé, proteção. Essa força vem com, né? Ela é muito forte até para a gente implementar na Terra o nosso propósito. E a essência é o São Miguel. Ele no nível da alma, olha só que interessante, vem reforçar a sua determinação em cumprir o seu propósito, não permitindo nada atrapalhar o caminho da sua perfeição. Nós somos o nosso próprio escudo em contato com a presença eu sou e o seu próprio protetor. Então eu tenho uma força, né? O São Miguel ele traz uma força de que a minha luz vai se expressar aqui na Terra como ela tem que se expressar, na sua perfeição. Então, é uma energia, assim, muito grande, né, do primeiro raio azul, mas que eu acredito que para essa força de movimento, ela é imprescindível, tá? Então, eu finalizo essa aula trazendo um pouco das virtudes humanas que nós podemos potencializar em nós, desenvolver em nós, para que a gente possa ser autêntico, né? Limpar qualquer energia ou memória energética
para que a gente possa trazer todas essas potências espirituais para se manifestarem aqui na matéria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Todos vocês que ainda não são membros deste canal, nós vamos seguir agora as próximas aulas, trazendo um foco no legado da Neide Margonari, da minha mãe, nos próprios livros dela, trazer estes ensinamentos. E então aqui fica o convite para você ser um membro deste canal, do canal dos Florais de Saint-Germain, aqui no YouTube. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão assistindo ao vivo, e agora nós vamos nos encontrar através de outro link no Zoom, que é para o nosso bate-papo do aspirante espiritual, ok? Um beijo, nos encontramos já já.